Oi, guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial e recebam com muitos aplausos a nossa convidada, Nelma! E aí, hoje a gente pode falar sobre qualquer assunto? Podemos. Por quê? Porque em casa pode. Então, gente, hoje eu trouxe a Nelma, ela é minha sogra, e eu queria muito trazer ela aqui porque ela tem um testemunho de vida muito bonito e eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes a gente tá passando por alguma situação e acho que não tem esperança, que não tem solução, mas a gente serve um Deus que é o Deus do impossível e eu creio que sempre há uma possibilidade para o Deus que nós servimos e ela é prova viva disso. Com certeza. Então, a gente veio compartilhar um pouquinho aqui da história dela. Pra situar vocês do nosso tema hoje, que é maternidade, antes da Nelma ser mãe, ela foi filha e esposa e depois ela se tornou mãe. Então, eu quero compartilhar com vocês agora no começo um pouquinho da história dela, da infância. Como foi a sua infância? Bem, a minha infância, eu sou a mais velha de 16 irmãos, tenho 5,6, já tá começando a dificultar começar a falar a idade, mas a gente continua. Importante que nós estamos mas aparenta, bem, né? Vamos ser sinceros. Estamos bem, estamos vivos. Como eu disse, sou a mais velha de 16 irmãos, somos 10 mulheres, 6 homens. E uma infância, é claro que toda a família tem seus altos e baixos. Tivemos sim algumas dificuldades, mas o que mais me recorda assim da infância é que eu ajudei muito no crescimento assim dos meus irmãos. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu já ajudava em casa, levava minha irmã, né, para o posto de saúde, ajudava minha mãe. Você é a mais velha de todos os irmãos? De todos os irmãos. E qual é a diferença entre irmãos, assim, mais ou menos, o tempo? Uma média de 1 aninho cada um. Então foi 1 ano, 15 anos, 16, né, anos seguidos, assim, que sua mãe... Mais ou menos assim, terminava o resguardo, 4, 5 meses, minha mãe engravidava. E quando eu estava completando 1 ano, 2 meses, 1 ano e 3 meses, aí vinha outro irmãozinho. E como eu tenho certeza que vai surgir essa dúvida, todos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, quando você tinha 7 anos, você já começou a ter responsabilidade de mãe? Mais ou menos. Um pouco. E aí você cuidava dos seus irmãos em todos os sentidos? Casa, escola... Você acaba pegando alguma responsabilidade, né? Cozinhar não, porque minha mãe cozinhava, sim, mas cuidar da casa, olhar os irmãos, levar pra escola. Tem até um irmão aqui que eu já vou denunciar. Ele não gostava de ir pra escola, eu tinha que levá-lo, assim, arrastando. Ele tinha 6 anos e na época dele ainda era prézinho, pré-escolar. Mas tinha que levar ele, ele ia chorando o tempo todo. E você acha que isso teve um efeito não negativo, mas um pouco tardio de você ter sido mãe um pouco mais velha, assim? Não teve a ver. Mesmo você tendo responsabilidade de mãe, assim, mãe cedo, você sempre quis ser mãe, nunca te tirou à vontade? Não, sempre quis ser mãe. É óbvio que eu não queria ser mãe solo, não queria ter filho antes do casamento, sim, mas eu sempre quis ser mãe. E quando foi que você conheceu o seu esposo, o Carlos? Eu conheci meu esposo na faculdade. Foi em 92, depois do mês de junho, de 92, eu entrei na faculdade em 91 e ele em 92. Eu estava cursando o curso de letras, já estava no 2º ano. E uma noite uma amiga foi encontrar comigo. Sim. E aí ela conhece o Carlos, por acaso é esposa de um primo dele. E ele
Aí ele chegou perto, começamos a conversar, só que ele já me observava, eu nunca nem vi. Você nunca nem tinha visto. Nunca nem tinha visto, mas ele já me observava e aí, através dessa minha amiga, ele foi apresentado e nós conhecemos. Aí eu comecei a voltar com ele da faculdade. Embora ele morava no Vila Rica, vocês moravam bem perto, né? Pertinho. E eu morava na Vila Antonieta. Nunca tinha encontrado com ele antes. Encontramos. Nunca nem tinha visto. Nunca. E só depois dessa minha amiga que eu descobri que a gente morava no próximo e ele também. Aí vocês começaram a conversar. Naquela época não tinha WhatsApp. Não, era só telefone. Só telefone. Só telefone. Aí vocês iam e vinham da escola. E aí quando foi que você sentiu uma paixãozinha, assim? Falou, esse garoto aqui... Demorou um pouquinho. Ele era meu melhor amigo. A gente sempre voltava junto, ele me esperava, voltávamos sempre junto, mas demorou um pouquinho. E aí depois de quantos anos namorando assim, vocês decidiram casar? Essa parte de tempo, vamos deixar porque eu não lembro, mas... Eu não lembro o tempo, mas assim, nós começamos a namorar, acho que 1 ano e meio. Ele teve um encontro com Deus. Então, assim, eu estava afastada da igreja, eu fiquei 10 anos afastada da igreja. Quando nós encontramos na faculdade, acho que estava completando uns 9 anos. E aí nós começamos a namorar, tal. E ele não, a família dele não era crente nenhuma, todos católicos. E ele foi alcançado através de uma pessoa que trabalhava com ele. E aí, através de evangelismo, oração, ele foi alcançado. Aí ele chegou em casa e falou assim pra mim: se um dia eu virar crente, você vira comigo? Ele nem sabia que eu já tinha, que eu já era você já era de um berço evangélico. Isso, ele não sabia, nem tinha noção. E através disso nós voltamos para a igreja. Eu voltei, ele aceitou a Jesus acho que dia 26 de agosto. No dia 30 de setembro eu me reconciliei, voltei para a igreja. E aí naquela indas e vindas, algumas vezes ele já tinha feito uma proposta: quer morar comigo? Vamos morar junto. Só que primeiro não era princípio, não eram meus princípios. Sim. E segundo, que eu não queria só morar junto. E quando ele aceitou a Cristo e eu me reconciliei, eu falei assim: bom, já que é para ter uma vida certa, correta, então vamos casar. A gente casa no ano que vem, em maio. Eu falei assim: eu acho que tá longe. Se eu estivesse grávida, quanto tempo você casaria comigo? 3 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente casa em dezembro. Tá aí, quando Deus quer, ele faz, ele transforma do dia pra noite. E aí então você se reconciliou em setembro, quando foi em dezembro você já estava casando. E qual foi a data do seu casamento? Dia 23 de dezembro. E assim, eu não pensei no Natal, na questão. O Carlos, a gente só pode casar na igreja quando você já é batizado, já é membrado. E ele se batizou no dia 17 de dezembro. Era o último batismo do ano. Aí eu falei: se ele casa dia 17, a gente pode casar no dia 23. Eu falei assim: ele vai casar no dia... Desculpa, ele vai batizar no dia 23. O próximo sábado a gente já pode casar. E aí por isso que nós marcamos dia 23. Mas eu nem me atentei à data do Natal. Caramba, você pensou assim: então ele vai se batizar, já no próximo a gente casa. Já casa. Nossa, então não sabia. Foi por isso. Aí vocês casaram, foram morar juntos. Sim. E aí como foi essa fase de vocês arrumarem a casa de vocês terem um cantinho de vocês? Nós moramos, e o combinado foi morar 1 ano no quintal da minha mãe. Tinha uma casa lá, um cômodo e cozinha, nós reformamos. Depois eu vou pedir para você colocar uma foto. Pode ser. Da casa. No primeiro mês
De casamento foi aquela alegria, só que não. Eu falo assim que os desafios eles foram feitos para ser superados. Primeiro que veio uma palavra sobre a nossa vida, que é assim, não dou um mês para vocês ficarem casados. E para glória de Deus, esse ano que passou nós completamos 29 anos. Glória a Deus, que bem. Então assim, não são as palavras, mas tivemos sim vários desafios. Nós casamos para viver bem, para superar, né, as diferenças, mas não foi fácil, porque ele veio de família totalmente católica e eu de família cristã. Eles tinham costumes diferentes, assim como eu também. E foi muito rápido também a decisão do casamento, né? Sim, e a adaptação foi bem complicada, mas superamos. Qual foi o maior desafio que você encontrou e qual a dica que você pode dar para outra pessoa que esteja passando pela mesma situação? Bom, entender sobre personalidade. Eu sou uma pessoa sanguínea, falo com todo mundo, faço amizade muito rápido, perdoo rápido, e ele é uma pessoa mais introvertida, mais fechada, ele demora mais para perdoar, não gosta de conversar, e uma das nossas brigas foi porque eu queria resolver o problema naquela hora. Ele queria ficar quieto. E ele queria ficar quieto, ele queria ficar de boa, não queria conversar, e eu converso. Fala comigo. Aí ele saiu de casa assim, eu vou sair daqui que essa mulher é doida. Vou sair daqui, essa mulher é doida, tal. E acabou que com o passar dos anos, a gente vai se adaptando. E até hoje eu estou em construção. Sim, normal. Até hoje. Mas um dos maiores desafios do casamento, eu falo que é você entender um pouquinho da personalidade do outro. E tentar aceitar e respeitar, né? Respeitar. E não tem como, porque assim, tem aqueles, eu falo assim, que eu recupero minhas energias, minhas forças saindo, encontrando com amigos, com pessoas, e ele não, ele gosta de ficar em casa, quietinho. Realmente, porque até a sua casa não tem muitas pessoas assim que frequentam, né? E mesmo quando ele chega em casa, eu já descobri, então eu falo assim, vai lá filho, descansa meia, vai descompressar, depois a gente volta. E aí, depois de quanto tempo de casado vocês começaram a ter a intenção de ter filhos? Como eu casei muito nova, eu tinha 26 para 27 anos. Já não era tão jovem. Vem só um pouquinho mais pra cá, por favor. Já não era tão jovem, que eu fiz? Eu falei assim, não vou me esperar pra engravidar, vamos deixar, né? A hora que engravidou. A hora que vier, veio. E aí começou a nossa jornada, porque eu engravidei depois de 5 meses. De casado? De casado. E depois de 3 meses, eu tive o primeiro aborto. E como foi pra você ter o primeiro aborto, assim, qual foi a sensação? É algo assim inexplicável, não tem como explicar. É uma dor muito grande. Você tá com muita expectativa, Você né? tá com aquela expectativa. Eu fui buscar o resultado do exame. Eu fui de moto, eu não tinha habilitação. Eu não tinha habilitação de moto, mas eu queria saber do resultado. Peguei a moto, fui até o Tatuapé, no Delboni, peguei o resultado, cheguei toda contente. Aí você começa a etapa, começa os sonhos, começa os projetos. E depois de 3 meses fazendo pré-natal, aí vi que estava abortando. E assim, o que eu ouvia muito: mas só tinha 3 meses, mas ainda bem que foi agora. E assim, uma dica: não faça isso, porque independente se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, é uma vida. Muita gente fala assim, tem quantidade. Não tem, gente. É algo assim, é uma dor muito grande.
Já então, é um filho, né? Já é um filho, é algo que você está dentro de você. Eu fico imaginando, a partir do momento que você vê ali o teste positivo, você já começa a imaginar uma vida, né? Ai, como vai ser o parto, como vai ser menino, se é menina, as expectativas você sonha. Ficam naquilo, né? Ainda mais se é um sonho. Sim. Se é o sonho da pessoa ser mãe, deve ser uma frustração, né, grande. E aí, mesmo você abortando pela primeira vez, você quis continuar tentando, você falou, não, agora eu vou esperar um tempo. Não, eu quis continuar tentando, tanto é que, acho que depois de, uns 3, 4 meses, eu engravidei novamente. Aí foi mais outra frustração. E quando eu estava sendo acompanhada com os médicos, eu falei assim, doutor, eu estou sentindo assim, assado, contando para ele que eu estava sentindo cólica, contração. E aí ele até falou assim para mim, cada gravidez é diferente, então não dá para comparar. Sim. Mas eu senti exatamente todas as coisas. Para encurtar a história e não ficar colocando todo, posso? Pode. Eu tenho um livro que é um sonho. Eu escrevi, depois eu vou pedir para a Larissa deixar o e-book. Quem quiser saber, no capítulo 16 conta mais detalhadamente a história. Até para não estender, mas foram assim... 5 gestações, aliás, são 4 gestações, um parto prematuro, onde eu tive a nenezinha, ela nasceu com 5 meses e meio. Essa, não é que eu estava cauterizada, mas para mim é como se fosse assim, uma dor, mas... como se você estivesse anestesiada. O que eu senti, o que eu falei na época foi assim, dores que a gente sente e cicatrizes que ficam para sempre, mas que não tinha volta. E ela nasceu com quanto tempo? 28 semanas. 28 semanas. 28 em semanas. Meses seria o quê? 5 meses e meio. Faltava, acho que, se eu não me engano, acho que 2 semanas para completar 6 meses. E o médico na época até comentou, se tivesse mais 2 semanas, a probabilidade de vida era maior, porque é onde forma o líquido no pulmão. O pulmão dela estava formado, porém não tinha o líquido que precisaria separa. Para ela funcionar. Então, assim, ela nasceu, acho que com 680 gramas. A minha sogra, na época, a gente comentava, falava assim, cadê o meio quilo? Mas, assim, são experiências dolorosas, mas que hoje eu vejo que nós passamos até para... Hoje eu entendo como experiência para você passar para outras pessoas, para dar suporte para outras pessoas. Porque você consegue entender a dor da pessoa que passa, entender, né? Exato. E aí depois da Dani, né? O nome dela era Dani. Era Dani. E aí veio o Felipe ou você teve mais alguma perda? Depois da Dani, aí veio o Felipe. E aí como foi ter o seu primeiro filho? Do Felipe, é interessante uma coisa da Dani, eu engravidei e aí eu não queria mais ficar falando porque as pessoas te olham com dó, te olham assim, ai, tadinha, ai, não tenta mais, é muito difícil, você tenta, perde, por que você não adota, por que você não foi oferecido barriga de aluguel? Então, assim, tem várias situações. Ao invés disso, eu vou até dar uma dica, faça perguntas para as pessoas, o que você está tentando, como que você está fazendo, fora a ajuda espiritual, orar, acompanhar, mas faça perguntas, o que você precisa, o que você está fazendo, você passou por tal situação, como que foi? Precisa de alguma coisa, algum suporte? Eu acho melhor quando as pessoas perguntam do que ficar comentando ou sugerir que você faça algo. Sim. Porque sugestão, por exemplo, eu não queria adotar.
Você queria ter a experiência de gerar, né? Exato. Até porque, voltando, minha mãe teve 16. A minha avó foi mãe de 21 filhos. Meu Deus. Então, assim, todas férteis. E suas irmãs também já tinham? Minhas irmãs, todas tiveram filho. Aí você fala assim, por quê, né? Por que eu, né? Por que eu não? O que tá acontecendo? E eu achava que eu tinha que tentar e não desistir. Sim. Até porque, como no início você disse, é um Deus o impossível, um Deus que pode fazer todas as coisas. Sim. Se estiver no propósito dele, é claro, e com certeza eu percebi que o Deus tinha realmente um propósito para minha vida. Então, aí, como foi a experiência da gestação do Felipe? Você demorou mais, então, para contar para as pessoas? Demorei. Só que assim, diferente da Dani, que eu demorei para contar, por isso que eu voltei na história e não falei. Da Dani, eu teria que fazer cerclagem. Cerclagem é um procedimento que eles costuram o colo do útero para você não entrar em parto prematuro. E aí eu fiquei grávida, fiquei quieta, não contei para ninguém, comecei a fazer o pré-natal com 6 semanas, minto. Eu comecei a ir pro hospital e fazer o pré-natal, eu já estava com 12 semanas. E para fazer a cerclagem é com 12 semanas, eu já estava com 13. Aí o médico não fez, porque já tinha passado esse período, e aí eu continuei fazendo. Então eu tinha que fazer, como fala? Ficar de repouso. Aí eu tive que fazer repouso, enfim. E todo um cuidado. E aí eu não consegui segurar a neném. Já do Felipe, eu comecei a fazer o pré-natal antes. Mais cedo. Com 12 semanas eu fiz a cerclagem. E aí foi o mesmo procedimento da Dani, fazendo acompanhamento. Sempre de repouso. Sempre de repouso, mas com um pouquinho mais de segurança, porque eu tinha feito a cerclagem. E o Felipe nasceu com quantas semanas, você lembra? 38. Olha! 38 semanas. Final, praticamente, né? Só que assim, eu tive contração com 35 semanas, aí eu fiquei internada, voltou com 37 semanas e meia, eu voltei para fazer o acompanhamento e tirar os pontos. Aí ele nem nasceu com 38, foi 37 semanas e meia. Porque quase completando 38. Quase 38, porque o médico achou que tirava o ponto, eu voltava para casa e aí ia ter o parto. Só que com 37 semanas e meia, quando tirou o ponto, aí já quis nascer. Não tinha como esperar. Logo em seguida, aí vem aquela pergunta, agora você já tem o Felipe, qual foi a sensação, né? Vai ficar tranquila, não vai querer. Eu falei assim, não, já vou tentar o outro, segundo, né? Porque se tiver que ter, já vou ter tudo junto. Eu engravidei do Felipe quando ele estava completando 1 aninho. Eu estava acho que com 11, 12 semanas, eu tive outro aborto espontâneo. Um detalhe assim, em tudo a gente tem que dar graça, né? Mas eu não, em todas as gravidezes eu não tive que fazer curetagem, porque segundo informações é algo que dói, incomoda, agride, tem que tomar anestesia. Então, todos os abortos foram espontâneos. E aí, quando terminou o aniversário do Felipe, cantamos parabéns. Aí eu fui pro hospital porque eu tava tendo aborto. Então fiquei, e logo em seguida passou acho que uns 6 meses, mais ou menos. De novo eu engravidei do Vinícius, porque eu não desisto. Tá vendo? A gente não pode desistir. Quando é promessa. Tentei do Vinícius, tentei não, eu só não evitava. E aí eu engravidei dele. Do Vinícius tem um fato bem interessante, que ele
era gêmeos. Quando eu fui fazer o acompanhamento, ele estava com 8 semanas, eu tinha um outro, era gêmeos, eu tinha outro bebezinho de 7 semanas, e a médica, a hora que olhou o ultrassom, ela falou assim: mãe, você tem casos de gêmeos em casa? Eu falei: na minha família não, mas a minha avó teve. Em resumo, no ultrassom parecia que eram 3, só que de bolso diferente. Um tava só marronzinho, tinha o saco gestacional. Sim. O Vinícius estava com 8 semanas e o outro feto estava com 7 semanas e o coração batendo. Eles falam, tava brádio, que é o coração batendo mais devagar. Sim. Aí a médica, por conta própria, ela pediu para eu voltar na semana seguinte. Na semana seguinte eu voltei. O que estava batendo o coração parou e o Vinícius continuou. E aí, nesse caso, acontece o quê? O próprio organismo... Ele espelha? Ele absorve. Deus, na sua perfeição, ele absorve. Então, Deus, na sua perfeição, faz tudo certinho. Quando é só um, ele acaba expelindo. Como são 2, o próprio organismo absorve. Então ficou o Vinícius. Ficou o Vinícius depois do saquinho gestacional. Ficou só um, que era o dele. E aí a gestação do Vinícius foi tranquila também? Foi tranquila. Porém eu tive que fazer cerclagem também. O Vinícius nasceu com 38 semanas. Eu fui internada com 38, tirou os pontos. Ele nasceu. Aí nasceu um pouquinho mais demorado, mas nasceu, tipo 1 hora, 2 horas depois. Quase uma gestação no mesmo tempo da outra, né? Então aí agora você já tava com 2 crianças. 2 crianças. E aí como que foi? Eu pensei um pouquinho mais, né? Eu já tenho 2, espera aí um pouquinho. Um amamentando, aí tive que sair, tirar o outro dos seios. Aí começa a amamentar o menor. Aí é o Moisés, o Madeira, o Felipe. Acabava ficando com ciúme. Um detalhe, eu tinha um filho adotivo. Ah, é verdade. Eu tive o Lucas, que ele ficou comigo durante 3 anos. A minha irmã trabalhava, então eu não tinha filho e eu ficava com ele. Então durante 3 anos o Lucas era o meu filho, que ficava o tempo todo com ele. Quando eu tinha essas indas e vindas assim, de perder, da nenezinha, eu meio que fugi de tudo e de todos. Aí nós fomos viajar, fomos pra Foz do Iguaçu. E assim, aí Carlos, eu queria o Lucas, você queria... Ele e aí ficava você se apegava comigo, nele, né? Tô com saudade, pelo menos ele falou assim: para e espera, o Lucas, ele não é teu filho, você precisa equilibrar, enfim. Mas era o meu filho postiço, então eu ficava com o Lucas, com o Felipe, depois veio o Vinícius, e aí o Lucas também ficou 3 anos, o Lucas tinha mais ciúmes do Felipe. Então como estava sendo sua experiência com os seus 2 filhos? Experiência muito boa. E foi bom mesmo por conta da dinâmica, que você cozinha, já dá alimento para um, para o outro. Foi muito tranquilo, com exceção do ciúme do Felipe com o Vinícius, que era normal. E aí, às vezes, quando ele sentia ciúme, aí eu fazia o elogio, né? Mas você é tão inteligente, você já é grande, você consegue comer sozinho, você já começa... Ele é bobo, ele nem sabe. Não sabe nem mamar direito. Enfim, mas foi muito bacana. Foi criado junto, assim, uma idade bem bacana, bem próximo. Não eram gêmeos, porque o Vinícius ele era bem mionzinho, o Felipe já era bem grandão.
mas comprava pijama igual. Tudo igual. Pra estar tudo pertinho, tudo junto. E como que era o sistema familiar da sua casa? Então, você ficou responsável por realmente cuidar das crianças e da casa? Eu fiquei. Uma coisa boa que o Carlos sempre trabalhou, eu não tinha a necessidade de trabalhar fora. Ele sempre foi o provedor. A gente tinha uma condição boa para ele poder manter a casa e eu poder ficar com os filhos. E algo assim que eu tinha muito dentro de mim, assim, eu esperei tanto para ter os meninos, para ter os filhos, então eu quero cuidar, eu quero administrar. E muito obrigado, Carlos, e agradeço a Deus, né, por poder ter esse privilégio de cuidar da casa, de poder cuidar dos meus filhos. E isso é uma coisa até interessante, porque toda vez que eu falo com o Felipe sobre isso, as memórias que ele tem com a senhora é muito marcante. Ai, porque a minha mãe me levava pra escola. Ai, porque a minha mãe... Ai, filho, você quer fazer isso? Vamos. Quer pular na piscina? Eu pulo junto. Quer não sei o quê? Não, vamos fazer junto. Ai, vamos viajar? Vamos pegar o carro? Vamos ir viajar? Então você sempre foi muito presente com os meninos. E qual foi o maior desafio que você teve na maternidade depois que você teve as crianças? Acho que o maior desafio foi... porque assim, é muito bom. E isso daí é pra mim, porque eu sou uma pessoa que sempre trabalhei, sempre fui independente, sempre gostei de fazer as coisas. Eu ouvi o podcast da sua mãe e aí eu falei assim, eu já fui costureira, já fui ajudante, já foi um monte de coisa. Já foi um monte de coisa, mil e uma utilidade. Já vendi limão, não no farol, não no farol, como meu marido brinca, mas pra vizinhança, enfim, já fiz de tudo. Sim. E assim, uma coisa que faltou para mim nesse momento era a questão do reconhecimento e estar em casa. As pessoas não reconhecem que é um trabalho também, né? Mesmo tendo tudo, você trabalha? Não. Você faz o quê? Trabalho em casa, sou mãe. Tá. Então, assim, você não se sente valorizada. Não se sente valorizada. E pra mim foi muito complicado, porque eu sempre tive meu dinheiro, sempre trabalhei. Sou formada, me formei em letras, trabalhei em banco, trabalhei em vários lugares. Então, assim, a independência pra mim era muito importante. Sim. Ao mesmo tempo, os meus filhos também. São muito importantes. Mas faltou essa parte e eu tinha essa dificuldade. E eu acompanho um podcast sobre maternidade e elas sempre falam que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque sempre você se sente culpada por alguma coisa. Se eu trabalho, eu me sinto culpada por deixar meus filhos em casa. E se eu fico com eles em casa, eu me sinto culpada por não trabalhar. Pronto, você resumiu. É exatamente isso. E uma coisa que eu sempre pensava, eles eram pequenos, mas eu ficava assim, eu vou poder cuidar, vou levá-los para a escola, vou acompanhar. Mas não é esse mar de rosas, mar de rosas, porque, por exemplo, você tem que dar a comida. Para dar a comida, você tem que preparar. Para levá-los para a escola, você tem que preparar, dar banho, preparar a mala, o lanche, enfim. E quando eles estão na escola, você está arrumando a casa para eles chegarem e bagunçarem tudo de novo. Então, assim, é algo que, se você olhar só com o sentimento financeiro, você fica frustrada. Sim. Se você olha só com o coração, você fica frustrado porque você não é nada. Né? Então, mas assim, eu agradeço muito a Deus por poder participar, levar. Só que eles foram crescendo, a demanda também cresceu. E aí veio o Nicolas, depois de quase 3 anos, veio o Nicolas. Depois do Vinícius, né? Depois do Vinícius. Do Nicolas também eu tive que fazer o parto, fazer cerclagem, enfim. Só que do Nicolas foi complicado porque eu estava assim, acho que eu vou engravidar.
Não sabia. Tipo assim, quero, mas não quero. Eu quero, mas não quero. Não sei se eu vou, se eu realmente quero. O Vinícius tinha 3 anos e eu ficava assim, ai, será? Ai, E o Felipe já tinha 6, né? Aí eu ficava assim, ai, vou começar tudo de novo. Na verdade, assim, eu queria muito, mas eu ainda estava temerosa dos desafios que viriam. Sim. Eu já estava grávida. Não acredito. Já, quando eu estava planejando, Você já estava grávida. E ainda bem, porque assim, se fosse para tentar mesmo, acho que eu ia desistir. Porque eu comecei a colocar na balança o que é bom e o que não é complicado, tão bom, né? Então foi ainda bem que eu não coloquei na balança e eu já estava grávida. E aí, como foi a reação? Quando viu o positivo lá, falou, eita. Eu não vou contar que meu marido falou assim, grávida de quem? De mim que não foi. Como assim, grávida? Do nada. Aí eu falei, como né? assim, grávida de quem? Plantou a semente, tem que dar um fruto, né? Então, mas a gente tinha acabado de comprar um apartamento. Eram 3 dormitórios, na verdade era um quarto de empregada. E nós fizemos 2. Tava em reforma. E assim, foi aquele caos. E eu, como assim, gente? Grávida? Estou grávida, pronto, e agora? Vamos continuar com 2 dormitórios e, assim, parte de reforma. Tava tudo comigo e o Carlos trabalhava. Então quem resolvia tudo era você, né? Mercado, tudo. Os meninos, nessa época, nós pedimos entramos no acordo, aí eles começaram a ir de perua, ficaram 6 meses na perua, depois eu voltei já desisti porque não tava rolando, não deu, porque ele ficava muito tempo rodando né? Até chegar em casa, eu ficava preocupada porque não chegou, enfim. Falou, não, é mais fácil perder 30 minutinhos ali pra buscar. E voltamos. E durante essa reforma do apartamento, eu grávida, fazendo a reforma e acompanhando os meninos. Quando eu fui fazer o pré-natal, o médico falou assim, o que você tem na cabeça? Você é louca? Você é doida? Assim, já perdeu um monte de gestação. Tem dificuldade na idade que você está, porque do Nicolas eu engravidei, acho que eu tava com 39 anos. Nossa! 38, acho que 39, não sei exatamente, mas nessa faixa. E aí o médico chamou a minha atenção, falou o que você tem na cabeça, enfim. Porque eles já consideram uma gestação tardia, de risco também, pelo histórico que eu tinha. Mas foi a melhor gestação. Embora eu fiz a circlagem, eu não tinha opção de fazer repouso. Porque você tinha 2 crianças. Eu tinha 2 crianças, estava resolvendo a reforma da casa. E foi a melhor gestação. Foi uma bênção. Graças a Deus. E aí eu fiz questão de colocar o nome dele de Nicolas, que é vitorioso, vencedor. Pelo menos um se livrou do Carlos. Porque assim, um Carlos, que é o marido, 2 Carlos, que é o Carlos Felipe e o Carlos Vinícius. E na época todo mundo, tadinho, ele vai ser o rejeitado. Falei, não, gente, ele vai ser o escolhido. Não, 4 Carlos não dá, já tem demais, 3. Né? Não. Um Carlos incomoda muita gente. 2, imagine 3. 3 incomoda muito mais. Não, deixa esse daqui com o Nicolas. Exato. E aí, como foi agora com 3 crianças em casa? E 3 meninos, né? 3 meninos. Eu vou contar a parte porque assim, eu tinha os 2 e aí eu levava os meninos para fazer ultrassom comigo. Assim, era tudo uma linha. Onde eu ia junto. Tá tudo junto, o tempo todo. E aí, até o 5º mês, eu não sabia se era menino ou menina. E todas as vezes eu ia e não sabia. Aí será que é menino? Mas porque ou menina? Não dava pra ver. Porque não dava pra ver. Só que eu criei uma expectativa nos meninos. E se for menina, vai ser a Ana Júlia. E não sei o que lá, Ana Júlia. E tem 2 meninos.
no 6º mês nós descobrimos que era um menino. É óbvio que a frustração dele foi muito grande, porque eu acabei colocando expectativa, e aí nos meninos. Aí eu falei assim, que legal, vai ser um menino, vai ser um irmãozinho, vocês vão compartilhar a brincadeira. Eu não quero um menino! Eu falei, filho, não fala assim, é um menino pra vocês acompanharem, vai brincar, vai ser tudo. Eles não queriam nem saber. Não quero menino, não sei o que. Criança é muito espontânea. Muito. Né? O Vinícius, menino é muito chato. Não, e agora eu lembrei de uma história das minhas primas, que minha prima é uma menina, né? E quando minha tia engravidou foi a mesma coisa. Aí levou na ultrassom e a médica falou, parabéns, é uma menina. Ela, não. Eu não quero uma menina, eu não pedi uma menina, eu pedi um menino. Eu pedi um menino. E aí, como você explica pra criança? E aí eu falei, mas Deus quis, filho, o que Ele quer, que você participe, enfim. Deus é muito chato. Ai, meu Deus. Falei, não, filho, Deus não é chato, Deus é perfeito. E, enfim, levou um tempo pra digerir, até se eu, que sou adulta, eu só não externei, só não disse, mas você fica frustrada quanto mais uma criança. Sim. É um fato interessante que eu sonhei que eu tinha uma menina. E assim, no sonho, Jesus vinha e entregava uma menina. Aí eu falava assim, não, uma menina não. Eu rejeitei a menina. No sonho. Eu não sabia que eu estava grávida, e Jesus vinha e entregava uma menina, e eu falava que não. E quando aconteceu isso, eu falei, será que foi porque eu rejeitei no sonho? Mas não tem nada a ver. Enfim, então eu achava que era uma menina por conta do sonho. Sim. E depois acabou que veio o menino, mas glória a Deus, 3 meninos perfeitos, com saúde, um mais inteligente que o outro, cada um com a sua personalidade. E os 3 são bem diferentes, né? São. Assim, e quando eles eram crianças, você reparava já essa diferença neles ou não? Não muito. Não, reparava sim, porque eu falava pro Felipe que o Felipe era o zangado e o Vinícius era o sorriso. Então, eu achava... Até porque na época eu nem imaginava essa questão de personalidade, sobretudo quando é criança. Mas já tem. O Felipe era mais introspectivo e o Vinícius é mais dado, mais espontâneo. Vai brincar, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço. Então era sempre... Sim, e o Nicolas quando nasceu? Nicolas era paz e amor. O Nicolas ele veio um pouco do jeito do Felipe. Ele brincava muito sozinho, era muito na dele. Totalmente diferente. Então... um era introspectivo, o outro era mais brincalhão e o outro era mais na dele. Deixa eu aqui. E aí, a minha sogra falava assim, leva esse menino no psicólogo, acho que ele tem algum problema. Ele fica muito quietinho, ele não fala com ninguém. Eu lembrei também do dia que ele tentou ressuscitar uma planta, quando a gente era criança. Era a planta morta. A planta estava morta. Uma plantona que você tinha, assim, bem acho que na entrada da casa, quando vocês moravam na Rua Eru. Aí ele fez uma gororoba lá e tentou ressuscitar a planta. Foi muito engraçado, porque ele queria ser cientista, né? É verdade. Ele sempre foi o menino que fuça. O crânio. E é interessante que nessa época eu não estudava personalidade, mas fala muito da educação de filhos. E é muito interessante, mesmo antes de você casar, você estudar sobre casamento, sobre pessoas. Antes de ter filho, ler e estudar literaturas que falem sobre filho. Porque na questão da gestação, eu comecei a ler depois. Então, se você lê antes, eu jamais ia esperar, por exemplo, para ir para o hospital depois que eu estava tendo contrações e eu demorei muito tempo para ir para o hospital. Se eu tivesse lido literaturas antes, eu já teria ido antes. Porque aí o médico consegue dar soro na veia, reverter a questão da contração. Então, é sempre muito bom você ler literatura sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre gestação. Então, é muito importante você saber o antes. E aí, quando os meninos saíram dessa parte de crianças e começaram a ser adolescentes,
Aí qual foi o desafio que você sentiu? Porque eles agora não dependiam tanto assim de você. Tem algumas coisas que assim, o mais velho quer mandar no mais novo. Eu sou mais velho, eu mando, eu faço. E homem, por si só, ele já é a questão do alfa, né? Eu domino, eu faço. Mas tem dos pais perto, sempre orientando, você acaba contornando as situações. Contornando as situações, você consegue ver quem é mais equilibrado, quem dá mais problema, e aí você tem também que ter essa situação de contornar. Mas cada um tem suas virtudes e defeitos, e Deus vai forjando, os pais vão forjando através do próprio caráter do pai, da mãe, eles acabam sendo forjados também, né, nessa situação. Eu sempre gostei de brincar com eles, de ter tempo com eles, e assim vão crescendo, vão tendo as brigas. Uma das coisas assim que eu lembro é a questão de posição da mesa, que eles, não sei o que acontece, eu sento aqui, eu mando, você vai pra lá. Então tem aquela questão da disputa da mãe, da disputa de eu consigo, você pode, a questão do filho preferido, também do imitar, né, que o Felipe ficava sempre assim, Felipe, o Vinícius me imita em tudo. Aí eu falei, que bom que você tá sendo um bom exemplo, ele quer te espelhar, que bom, né? Isso, né? Então, até nisso, a questão da gente, dos pais se posicionar. Então, o que eu fiz? O Vinícius do meu lado, o Nicolas do outro, o Felipe na terceira, porque ele era maior, eu tinha que dar atenção para os dois menores. E eles ficavam brigando por conta de lugar. Aí, quando você coloca a ordem, você consegue administrar. Você mostra que você é a autoridade, né? E consegue administrar melhor. Então é bacana isso. Uma coisa que eu sempre admirei muito na senhora foi que eu conheço a Nelma há muitos anos, né? Desde que eu sou criança. Desde pequenininha. Então, tipo, eu sempre reparei muito que eu nunca ouvi, e o Felipe é testemunha também, nunca ouvi a senhora falando uma palavra de maldição pros seus filhos. Você sempre foi uma pessoa que sempre abençoou eles durante o dia mesmo, né? Você é inteligente, você é abençoado, você é próspero, você é escolhido. Então você sempre falou muitas palavras de afirmação para eles no cotidiano, no dia a dia. E isso reflete neles até hoje. O Felipe, quando a gente vai dormir, ele sempre fala uma frase, "Sê tu uma bênção". Aí ele fala, minha mãe sempre falava isso quando eu ia dormir, "Sê tu uma bênção, meu filho". E ele fala que você orava com ele. E eu queria muito que você passasse esse ensinamento para outras mães também, né? Qual é a importância que você vê nisso, de você sempre ser uma abençoadora e não amaldiçoar os seus filhos com as palavras? Primeiro que, assim, eu cresci numa família muito grande. Então minha mãe não tinha muito tempo de contato, de afeto, por ouvir muitas coisas, e isso me fez mal. Então o que eu não quero para mim, eu não vou querer para os meus filhos, e a gente tende a fazer isso, né, com os nossos filhos. Você não querer replicar aquilo que não foi bom para você. Sim. E replicar, sim, aquilo que foi bom. Então meu pai, ele sempre abençoava, ele ensinava, vai ler, ele lia, mandava a gente ler a palavra, mas não uma coisa assim que eu aprendi depois, eu sentar e ler com os meus filhos, eu sentar e orar com os meus filhos. Então eu vi um exemplo no meu pai e eu repliquei isso. Meu pai, ele falava, por exemplo, tinha uma época, principalmente quando a gente fazia alguma coisa errada, aí ele falava, ouve Israel. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. E aí ele ficava falando a palavra de Deus. Comigo eu sempre falava assim para os meninos, e eles pequenininhos,
Aí eu falava assim: honra seu pai e sua mãe para ser cheia, para ter uma vida longa e cheia de bênção. Ensinava sempre a palavra de Deus para eles, lia versículo, abençoava: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E aí uma coisa que é interessante, que antes eu ficava assim: o sacerdote é o pai, ele que tem que fazer, ele Sim. que tem que orar. E às vezes eu ficava naquela briga interna, porque eu falava assim: ele é o sacerdote, ele é o pastor, ele é o pai, e eu queria que ele fizesse. E até que eu entendi que enquanto ele não tinha esse tempo, ele não podia fazer, porque ou ele estava na obra, ou porque ele estava trabalhando, Sim. ou porque estava ausente naquele momento, eu deveria fazer esse papel. Sim. Então eu orava com eles, abençoava. Teve uma época que eu falava assim: bom, já que você não pode, não dá para você ir no quarto, eu falava: vem todo mundo para cá. Ia todo mundo lá pro quarto, a gente orava junto, aí depois eles iam pro quarto. Quando não dava para ir pro quarto, aí eu orava lá com eles, abençoava e ia dormir. Então assim, você tem que fazer algo diferente se você quer uma colheita colher algo diferente. Então eu sempre busquei fazer essa parte, essa diferença. A questão de ensinar em casa também. Eu gosto muito de sentar e comer à mesa. Então eu colocava eles à mesa. Então, para não ficar pesado para mim, eu comecei a ensiná-los também. Isso daí é muito bacana, porque você consegue inserir e consegue ter uma ajuda também, né? Então eles foram ensinados dessa forma. Hoje você coloca a mesa, amanhã o outro forra. Então cada um fazia uma coisa. E eu sempre tentei envolvê-los em todas as coisas, nos passeios, levava. Sim. E, assim, eu sempre tentei envolver em tudo. Até nas maquiagens. Uma vez acho que você foi fazer um curso, né? Não tinha uma modelo. Vem aqui, Felipe. Na verdade, para variar, eu sempre gostei de aprender algo novo, sempre fazer algo novo. Dentro de tudo que eu aprendi, de tudo que eu fiz, entrou Mary Kay na minha vida. Dentro da Barbie Profissões, né? Dentro de tudo, entrou Mary Kay. E assim, eu falo que Mary Kay foi algo que foi de Deus mesmo, porque a começar da política da empresa, que é Deus, família e trabalho. Sim. Então são ordens de prioridade. Então Deus já era minha prioridade, minha casa, minha família, mais ainda. E trabalho, eu não poderia trabalhar fora, mas eu poderia incluir Mary Kay na minha rotina. E foi isso que eu fiz. Só que eu achava que eu tinha que saber maquiar para fazer Mary Kay, eu tinha que aprender maquiagem. Sim. E eu entrei no curso de maquiagem. Eu tinha uma modelo mulher, só que no dia a menina deu cano e não foi. Mas não era maquiagem, era uma maquiagem artística. Aí nessa maquiagem artística, eu levei o Felipe, pelo amor de Deus, me socorre. Me socorre. Aí o Vinícius foi fazer a maquiagem, que era maquiagem de machucado, essas coisas, e o Felipe era o gatinho. Então, na verdade eram leoa, onça, né? Eu acho que era onça. Acho que era uma onça. E aí eu fiz o gato no Felipe, então eu acabei fazendo. E essa parte foi muito legal, assim, nesse dia. A gente estava voltando e eu parei para pedir informação e o Vinícius estava lá acabado. Só que ele tava com maquiagem e tava com ferimentos e sangue. Aí a hora que eu parei pra pedir informação, aí eu, moça, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, eu falei, calma. Essa maquiagem, tá tudo tranquilo. Até isso teve, mas assim, eles foram, como que fala? Prestativos. Foram prestativos e me ajudaram.
É isso. Mas aí, então agora você tá vivendo uma nova fase, né? Porque os seus filhos cresceram e agora você só tem um filho em casa, né? Porque os outros casaram. Como tá sendo essa experiência pra você? Porque falam que agora começa a bater aquela síndrome do ninho vazio, né? Na verdade, eu estou começando a entender um pouquinho Da síndrome, um pouquinho agora, porque o Felipe, eu falo assim que a primeira, a primeira parte assim que doeu mais foi mais quando ele foi pro exército do que quando ele casou. Sim. Propriamente dito, foi mais quando ele foi pro exército do que quando ele casou. Foi a primeira separação. Sofri muito, chorei, esperneei, foi muito desafiador. Quando foi para vocês casarem e ir para fora, foi algo diferente, só que era uma coisa que era um sonho meu. Conhecer outro país. Quando vocês casaram, que foram, vai lá, filho, vai lá, a mamãe vai depois. Vai que depois a mamãe vai atrás. Traça o caminho que eu vou atrás. Vai que eu vou, depois eu vou atrás. O Vinícius casou quando vocês estavam voltando. Então eram dois sentimentos, um sentimento que vocês estavam voltando, um sentimento que o Vinícius estava realizando o sonho, então ele estava casando, é um momento feliz, e ele também vai ficar aqui. Então sim, todo mundo vai ficar aqui. Vai ficar todo mundo junto. Todo mundo junto. E aí sim, vem essa questão da adaptação. Eu entender que vocês estão voltando, mas vocês têm a casa, o trabalho, a vida. E aí eu me segurar para não ficar invadindo esse espaço, porque a vontade... Oi, posso ir aí? Porque às vezes, tipo assim, né? Como a gente casou e foi, não teve aquele de você parar, tipo assim, ele não mora mais comigo, ele não tá mais comigo. E como tava longe, acho que era mais fácil, tipo, de entender, porque você não tinha liberdade, né? Não vou ficar ligando, e aí, aliás, na não volta, vou ficar indo, né? Porque ligando, eu ligava. Mas a gente que ligava mais pra ela do que ela ligava pra gente, que a gente, qualquer oportunidade que tinha, sempre tava ligando. Mas, até mesmo quando eu voltei, eu sentia esse negócio, tipo, eu tô voltando, mas eu não tô voltando pra casa dos meus pais, tipo, e você fica meio nisso, né? Que acho estranho. Que fica estranho. E aí, acho que é estranho pra vocês e estranho pra gente, porque você não quer invadir a privacidade, mas você quer estar perto, você quer estar próximo, aí você fica até que ponto que eu posso, até onde que eu posso ir. E o do Vinícius a mesma coisa. Eu tenho vontade, tenho saudade, tenho vontade de ir lá, tenho vontade de ir lá. E ele trabalhava home office, né? Então todo dia você estava ali com ele. Aí eu fico assim, segunda e terça e sexta eu posso ir na casa dele, mas eu posso mesmo? Eu posso ir mesmo? Aí teve um dia que eu joguei uma ideia. Aí ele falou assim, calma que eu estou trabalhando. Tá, não, só pra saber. É só brincadeira, só perguntei pra perguntar. E aí ele também, por outro lado, ele também está em adaptação. Esqueceu que tem filho, não liga mais, nem sente saudade. Então, existe... Até encontrar um equilíbrio, exato, né? Existe adaptação. E o Nicolas, ele continua de boa... De boa em casa. De boa em casa, só estuda... ele faz lá os bicos, o trabalho dele, mas ainda continua em casa. Mas aí você sente que talvez você vai sofrer mais quando ele sair ou não? Na verdade... Ou você vai falar assim, não, agora é uma nova fase, eu vou aproveitar. Na verdade, eu sempre penso na nova fase. O que eu posso fazer, onde que eu me encaixo, o que eu posso... Porque, na verdade... eu tô sentindo que um pouco também eu tenho liberdade, porque eu vivi para criá-los. Agora eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Agora você pode pensar em você, né? Exato. E aí, por exemplo, às vezes eu me sinto... Por isso que você falou, e é uma realidade, você sempre vai se sentir culpada. Até hoje eu me sinto culpada por deixar o Nicolas em casa sozinho.
como assim? Ele já tem 19 anos. Vai fazer 19, já tem 18 anos. Fica muito tempo sozinho. Poxa, eu podia ter ficado mais com ele. Vou para a igreja, eu podia carregar mais, enfim. Só que ele também já cresceu, não anda mais obrigado com a gente. Ele tem a vida, ele é uma pessoa, um ser individual, ele tem as vontades, enfim. E a gente tem que se adaptando até nisso. Pensando futuramente, quando o Nicolas for embora, eu tenho algo que assim, vou viver eu e meu esposo. E eu confesso que acho que esse é o maior desafio. Porque assim, eu gosto de viajar, de sair, de conhecer lugares. O Carlos, toda vez que ele fala alguma coisa, vou pescar. Vou ficar Ou vai pra igreja, né? Ai, meu Deus. Então, assim... É porque pra quem não sabe, a minha sogra é missionária e meu sogro é pastor. Então os dois viveram a vida inteira pra obra, né? A vida inteira. E, por exemplo, todas as igrejas que ele passaram, eu fui acompanhando, levava o trio, a cestinha junto, porque era pequena, aí foi crescendo, vai andando, mas sempre os três. E aquela coisa de você vai arrumar para ir para a igreja, sempre ele estava pronto e eu sempre atrasada, porque eram os três mais eu. Graças a Deus, naquela época ainda eu não era vaidosa, na verdade até hoje, base, blush, batom, tá bom. Mas naquela época era lavar o rosto, hidratante e vai embora. Era a sorte dele, porque senão eu ia me atrasar muito mais. Era a sorte dele, porque senão seria muito mais atraso. Os meninos tomou banho, penteou o cabelo, passou gel, já era. E eu acho que por isso que Deus não deu mulher pra ele. Nossa, é verdade. Gente. Não, fora que também ele é bem ciumento. Eu queria ver se ele tivesse 3 meninas, eu acho que ele ia infartar. Ia, porque as filhas adotada que estão chegando, ele é ciumento até hoje. Pior que é. Porque eu conheci ele desde criança, sei bem. Botava um short mais... Larissa, esses shorts aí. Larissa, isso não. Aí ele olhava assim, essa sobrancelha. Tá na hora de fazer essa sobrancelha. Detalhe, eu gosto de falar que eu sempre orei para os meus filhos e eu falava assim, sempre falei, eu não quero noras, eu quero filhas, porque eu tenho 3 filhos, não tive nenhuma filha, então eu quero 3 filhas, são noras, mas eu quero agregar. Sim. E graças a Deus, Deus ouviu as orações. Tenho a minha Larissa aqui, que é a minha primeira nora. E assim, eu sempre me identifiquei muito com a Larissa, embora ela ficou no período do pré-namoro, ficou no hashtag magoada com a sua. A gente deixa abaixo. Mas hashtag chateada, mas tudo por uma boa causa, porque eu sempre quis ter filhas, quis ter noras, mas eu sempre me identifiquei com você porque é uma menina alegre, porque falante, eu conhecia desde criança, né? Alegre, falante, só tinha esse porém na época que era a idade. Sim. E assim, até por você estudar, aprender, e na minha cabeça eu aprendi que criança não namora, e na época ela era uma criança, era minha bebê. Era minha bebê. A gente entende. Entende, né? Enfim, a Giovana, que também começou a namorar mais cedo, porém o pai na época falou assim: tadinho, o Vinícius tá tão triste, o que será que tá acontecendo? Enfim, tá triste. Quer namorar, filho? E ele tava 16/17 anos, acho que era isso, e a Giovana também. Aí acho que tá numa idade boa para namorar. Porém, a mãe da Giovana não queria. Como assim, esse menino? Porque não conhecia, né? Porque não conhecia, enfim. Mas graças a Deus também é uma outra filha abençoada. E a Júlia também, não diferente das duas, também trilha o mesmo caminho. E eu sei que Deus tem preparado aí o melhor para os 3. Sim.
E realmente todos nós damos muito bem, né? A gente realmente virou uma grande família, né? Família. Porque fala assim, hoje em dia não, é a pequena e a grande, porque os meus pais também vieram juntos, os pais da Giovana também vieram juntos, virou todo mundo uma super família. Mas acho que da parte de maternidade é isso. Qual é a dica que você dá para as futuras mamães que querem traçar esse caminho, né? Porque é uma escolha que você tem e é uma decisão para a vida inteira. E qual é a dica que você quer dar para serem bem-sucedidas igual você foi? Bom, primeiro, colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Segundo, reconhecer que maternidade é dádiva de Deus. E o conselho seria assim, para você buscar conhecimento, tanto para conhecer sobre criação de filhos, mas antes mesmo de ter filhos, eu vejo muitos casais casando, assim como eu também, não fui diferente não. Eu não sabia a questão de saúde, tem até um termo usado para você fazer uma preparação antes de casar. É um exame, né? Os exames. E você precisa saber, sim. Até para... por exemplo, o meu tipo de sangue é diferente do Carlos. E talvez algumas das gestações sejam por conta da incompatibilidade de sangue. Então, buscar conhecimento. Para quem vai casar, a questão de você entender também, buscar o aprendizado. E para aquelas que ainda não tiveram filhos, entender que tem o tempo, a vontade, o querer de Deus, e assim, não desistir do sonho. É verdade que cada um vai ter que passar um processo. Eu tive alguns processos difíceis, mas todos esses processos Deus ele capacita, ele dá força. Mas é sempre assim, colocar Deus em primeiro lugar e buscar conhecimento. O conhecimento ele liberta. Sim. Faz toda a diferença. Então deixa eu mostrar mais uma vez o seu livro. Assim como este livro é um sonho, esse podcast também é um sonho. Eu tinha muita vontade de gravar um podcast falando sobre maternidade. Na verdade, eu tenho vontade de falar sobre tudo. Sim, que vai vir mais outras vezes pra gente conversar mais. E graças a Deus, através da minha filha, nasceu o sonho do podcast. Sim. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Esse daqui é o livro que minha sogra escreveu com mais quantas mulheres? 24. No total foram 24 mulheres. Tem muitas histórias aqui edificantes para edificar a sua vida. Chama Conexão com Elas, histórias que transformam a sua vida. E eu vou estar deixando o link do e-book, né? O e-book. Tem como comprar o livro físico ainda? Tem. Vou deixar o link também na descrição aqui do podcast. E quem tá assistindo pelo Spotify também vou deixar na descrição. E eu espero que vocês possam ser edificados por esse livro. Eu já li a parte da minha sogra e realmente é muito bom. E é isso, foi um prazer te trazer aqui no podcast. Eu espero que você possa voltar outras vezes pra gente falar sobre outros assuntos, porque a senhora também não se resume somente à maternidade. Porém, essa eu acho que seja a parte que eu mais tenho de exemplo, assim, da senhora, porque é muito bonito ver como você criou os meninos, com os princípios que você criou eles, e a educação que você deu para eles reflete no Felipe hoje dentro de casa, com ele sempre me respeitando. Ele sempre fala muito da criação que a senhora deu para ele. Então, eu espero um dia ser uma boa mãe, como a senhora foi uma boa mãe para os seus filhos. Como eu te disse, no casamento, e uma outra vez que agora eu não me lembro o local, mas com certeza você será melhor do que eu. Amém. Muito melhor e maior. Amém. Você vai fazer a sua geração, a sua descendência. Amém. Agora eu choro. Tava demorando. É verdade. A sua descendência. Amém. Será próspera, abençoada,
muito mais do que a minha. Amém. Porque a palavra de Deus diz que Jesus fez o que ele fez e ele deixou os discípulos e diz que nós faríamos algo maior do que ele, e assim você será também. Amém. Você fará algo maior. Em nome de E através do seu exemplo eu já quero criar o meu podcast. Com certeza. E eu vou estar lá para ajudar e apoiar. Para apoiar e fazer. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Para vocês, muito obrigada de ouvir até agora. Sim. Espero que seja algo de edificação para a sua vida. Sim. Qual é o seu @ do Instagram? Você lembra? @nelmac.souza. Então siga ela lá no Instagram. O meu, como vocês já sabem, é Larissa Melchior com 2 R's no final. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem aí pra qual área vocês querem que eu traga ela de novo pra vir aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.